Senhor Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Comissário Europeu Thierry Breton, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Como europeus e convictos europeístas que somos, defensores do projeto europeu, custa-nos muito ver como a nossa União Europeia não conseguiu evitar muitos dos atrasos verificados constantes na entrega de vacinas aos Estados-membros e, acima de tudo, por vermos muitos países considerados igualmente ricos, como os Estados Unidos, como o Reino Unido, conseguirem, neste momento, terem praticamente as suas populações totalmente vacinadas. E esses atrasos sentem-se também aqui em Portugal. Aliás, o ECDC publicou hoje menos de 25% de cobertura com uma dose no contexto europeu. Este atraso é particularmente doloroso quando sabemos que cada dia em que se atrasa a chegada de vacinas, há vidas que poderiam ser salvas, há casos graves de Covid-19 que poderiam ser evitados, há novas variantes que poderiam ser evitadas. Cada dia que se atrasa a entrega de vacinas é mais um dia em que se atrasa a plena retoma da economia que o Sr. Comissário falava, particularmente na área dos serviços, como do turismo, tão importante no nosso país. A pandemia sanitária provocada pela Covid-19 está a dar origem a uma pandemia social, empurrando milhares de pessoas para o desemprego e famílias para os limiares de pobreza. Dependemos, de facto, das vacinas para inverter o rumo e registramos como positivo aquilo que o Sr. Comissário transmitiu aqui mais uma vez, que é o regresso à meta de julho para atingir os 70% de cobertura da população adulta, embora não seja uma garantia da imunidade de grupo almejada, que a ciência ainda não conseguiu determinar o número mágico. E como europeus, quando nos comparamos com os países igualmente ricos do mundo, que estão mais avançados na vacinação, percebemos que somos daqueles que mais pagam impostos. E por isso merecíamos que a União Europeia, a quem confiamos este processo de compra centralizada, não nos falhasse. E como cidadãos europeus, merecemos saber o que falhou, acima de tudo, para que não volte a falhar no futuro. Isto leva-me à minha primeira pergunta, Sr. Comissário. O que falhou a nível europeu, onde muitos altos responsáveis da Comissão até foram vacinados antes dos grupos prioritários? O que falhou a nível europeu desde a fase inicial das negociações com as indústrias farmacêuticas que levaram a este atraso depois na recepção e administração de vacinas, quando em comparação com os países com os quais nós nos queremos comparar? Que consequências concretas já foram retiradas por essas falhas? Creio que nós, europeus, merecemos saber. E o que se vai fazer para evitar estes erros no futuro? Falou o Sr. Comissário na questão da política da exportação, em que o contexto europeu, no âmbito da COVAX, é dos poucos, se não mesmo o único, a exportar para os países de baixos e médios rendimentos. Que esforço tem sido feito para garantir que aqueles que têm responsabilidades também contribuam para este esforço, nomeadamente através da Organização Mundial de Comércio? Qual tem sido a posição da União Europeia para garantir uma política comum de vacinação dos países de baixos e médios rendimentos? Outra questão que gostaria de colocar ao Sr. Comissário é que países é que a incubadora ERA, pelo qual o Sr. é coordenador, já identificou como potenciais contribuidores para o aumento de produção de vacinas no contexto europeu. E especificamente gostaria de saber se Portugal faz parte de alguma fase de produção e ou de distribuição de vacinas e que fases é que estão a ser consideradas. Sr. Comissário, sabemos que o grupo de trabalho que coordena tem estado em contacto permanente com a indústria farmacêutica. Pergunto-lhe, existem perspectivas reais para realizar contratos com empresas para além daquelas com quem já temos relações contratuais, nomeadamente com os fabricantes da vacina russa Sputnik V, uma vez que está sob avaliação da Agência Europeia do Medicamento, tal como foi feita negociação prévia com os laboratórios da Moderna e da Pfizer, antes de serem aprovadas, se esse tipo de esforço de negociação, quer para a compra, quer para a produção em contexto europeu, está a ser feito. E uma última questão, Sr. Comissário. Como sabe, Portugal teria direito, por via do contrato central, a 3,7 milhões de doses da vacina Moderna, mas acabou por só comprar 2,8 milhões. O governo português dispensou, em janeiro passado, no pico da pandemia no nosso país,
dispensou 800 mil doses, alegando que já iriam sobrar muitas doses de outras encomendas feitas. Uma atitude que consideramos errada na altura e que, infelizmente, os fenómenos e as notícias mais recentes apenas reforçam a nossa posição. Pergunto-lhe por isso, Sr. Comissário, se caso o Governo português quisesse agora recuar nesta decisão errada e aceitar a compra das 800 mil doses de vacinas Moderna que teríamos direito e que serviriam para vacinar a população com menos de 60 anos de idade que já não pode ser vacinado com a da AstraZeneca, caso Portugal pedisse para ter acesso a estas 800 mil doses da Moderna, ainda teria direito a elas ou essas sobras já foram adquiridas por outros países europeus? Muito obrigado.